Amém? Amém. A hora já não espera, ainda de pé. Abra tua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 36. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 36. Aleluia. Quero Deus já externar os meus agradecimentos ao anjo desta igreja, pastor Hamilton e a sua família. Quero também agradecer a nossa irmã cantora Rosana, nos recebeu na sua casa, comer um bolo de chocolate abençoado ali, e a nossa irmã Norma fez um manjado delicioso ali na hora do almoço. Deus abençoe, amém? Quero também agradecer ao nosso querido. A turma mandou parar com o negócio, porque o negócio tá ruim ali na barriga dele. Quero agradecer ao nosso irmão cantor Kennedy pela presença que ele tem nos trazido a este lugar. É o pastor, nosso irmão pastor Adelilson, por ter nos honrado com a presença de estar aqui, por estar nos ajudando nessa caminhada no estado do Espírito Santo. Quem encontrou diz amém? Aleluia, louvado, engrandecido ao nome do Senhor. Antes de nós lermos a palavra, olha para a pessoa que está do lado, olha para a pessoa que está do lado. Atos capítulo de número 9, versículo 36. Antes de nós lermos a palavra, olha para a pessoa que está só um pouquinho de som, só um pouquinho para mim. Estamos aguardando bastante isso. Muito obrigado, Marão. Muito obrigado. Aleluia. Atos dos Apóstolos. Isso, muito obrigado. Capítulo de número 9, versículo de número 36. Antes de nós lermos, olha para a pessoa que está do lado, deixa para ele, diga para ele assim agora, olha para ele no olho dele, diga para ele assim, deixando o seu lugar na história. Aleluia. Leamos a palavra do Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmola. Naquele dia, ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer: não se demore em vir até a nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas rodearam chorando, e mostrando-lhe os vestidos e as roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com ela. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos. Vendo Pedro, assentou-se, tomando-a pela mão, ajudou-se a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-se-a viva. Podemos tomar assento em nome de Jesus Cristo, deixando o seu lugar na história. Querido, antes de eu ministrar a sacrossanta palavra do Senhor, eu quero vos chamar a atenção nesta noite, a prestar bastante atenção na palavra viva, rema, eficaz para a tua vida nesta noite, porque uma certeza hoje eu tenho e uma convicção que o Senhor preparou esta noite, marcou no calendário dia 24 deste mês, marcou no calendário esta data, para que hoje você fosse almejado pelas bênçãos e pelas graças que o Senhor tem a entregar o teu coração nesta noite, deixando um lugar na história. A Bíblia narra a história de uma mulher que nem todos conheciam, o nome dela não era conhecido. Se eu hoje perguntasse a vossa pessoa se você já ouviu falar de Tabita ou de Dorcas, você me responderia, eu creio com 70% de certeza, que você nunca escutou falar desta mulher, e você nunca escutou falar desta pessoa. A Bíblia diz que Dorcas, ou Tabita, ela quando morreu, parou uma cidade inteira, ela fez um povo parar com a sua morte, ela fez uma nação parar com a tua morte. Querido, a Bíblia relata a
história de uma mulher que dedicava a fazer a obra do Senhor, uma mulher que tinha a dedicação em fazer a obra do Espírito. A Bíblia diz que Dorca, ela era a serviçal da casa do Senhor, ela era a discípula da casa do Senhor. A Bíblia diz que ela fazia roupa para aqueles que não tinham para vestir, fazia túnica para a viúva, apacentava os órfãos e cuidava do templo do Senhor. A Bíblia diz que ela veio a falecer, ela veio a morrer, ela veio deixar de se tornar então morta, porque a Bíblia diz que ela estava acometida de uma doença. Segundo diz a Bíblia Sagrada, Dorca era uma mulher que todo mundo a conhecia, não pelo seu nome, mas pelas suas atitudes, não pelo seu nome, mas pelos seus atos. Eu abro um parente nesta noite, presta atenção. Talvez o mundo lá fora te conhece pelo seu nome, mas não conhece a tua atitude. Te conhece porque até hoje a tua identidade marcou, a tua história, a tua impressão digital marcou o teu nome. Mas nesta noite Deus marcará a tua história, gravada no livro sagrado e gravado nas páginas da história dessa terra. Porque quem tem chamado de Deus nesta noite, levanta a tua mão, porque hoje é noite dos teus inimigos reconhecer que Deus te marcou com o sangue da promessa. Entre isso, levanta a tua mão e adore ao Senhor esta noite. A Bíblia diz que ela era reconhecida pelo teu nome. Ela não era reconhecida pelo nome, querido. Ela era reconhecida pelos seus atos, pelos seus feitos, pelos seus prodígios. Tanto que quando ela morreu, uma cidade parou. Agora, o que iremos fazer sem Dorca? O que iremos fazer sem Tabita? O que iremos fazer? É ela que costurava para nós, é ela que alimentava os órfãos, é ela que alimentava as viúvas. Ei, meu querido, ei, minha querida, o Senhor nesta noite manda te deixar um recado. A humanidade, a terra precisa conhecer as tuas obras, a terra precisa conhecer você, a terra está necessitada, precisando de conhecer quem é o profeta, quem é o profeta da vez na terra, quem é o profeta escolhido, quem é a profeta chamada, quem é a profetisa, quem é aquela que ora pela madrugada. Talvez lá na oração pela madrugada da tua casa ninguém te conhece lá, mas tem um Deus te vendo lá, e Ele vai guardar o teu nome na história. Ele vai guardar o teu nome na história. Quem crê, quem crê, quem crê, joga a mão pra cima agora, joga a mão pra cima agora, joga a mão pra cima agora. A Bíblia diz que quando mandaram chamar Pedro, porque Dorca havia morrido, Pedro estava na cidade chamada Lida. A Bíblia diz que a cidade de Lida era a cidade fronteira com a cidade de Jope. Jope era uma cidade onde as pessoas que ali chegavam amarcavam o seu navio, amarcava ali, muito obrigado, melhorou 10%, amarcava o teu navio naquele lugar. Jope era uma cidade mercante, uma cidade onde todos vinham até ela, mas a Bíblia diz que ninguém ouvia falar mais de ninguém, a não ser, meu querido, a não ser, minha querida, da Dorca, a mulher de oração, a mulher que cuidava dos órfãos, a mulher que cuidava das viúvas. Ninguém falava que Dorca era uma fofoqueira, ninguém falava que Dorca era uma maldizente, mas todos falavam que Dorca era a mulher cheia da graça, a mulher cheia da unção. Ei, ei, o Senhor nesta noite manda te dizer que o inimigo tem que conhecer a unção de Deus na tua vida. O inimigo tem que saber quem é você, ele tem que saber quem é você. Quantos nesta noite estão preparados para o mundo entender quem é Deus na tua vida? Levanta